Olá, muito bom dia, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma conversa sobre consciência e comportamento com a Tamires. Hoje nós vamos falar sobre decisões, escolhas. Esse é o nosso tema do dia. Frustrações e escolhas. Frustrações, ações e escolhas. Esse é o nosso tema de hoje. Muito bem, Tamires chegou. Vamos. Bom dia! Estão me ouvindo? Bom dia, estou te escutando bem. Então acho que vai dar certo o microfone. Tudo bem, Só que dá pessoal? um ecozinho lá no final, mas está É. funcionando bem. A Mônica me confirma aí, por favor. Então tá. Mônica, fala aí como que tá, que eu tô com o microfone novo hoje, pra ver se vai ficar bom, se vai ficar ruim. E pra gravação ele é bom, mas em live, nessas plataformas que tá de um delayzinho, eu não sei como vai funcionar. Estou escutando bem. Bom dia, Alexandre. Sejam todos bem-vindos. Nossa conversa, nosso bate-papo sobre consciência e comportamento. Hoje, frustrações e escolhas. E hoje quem estará na luz aí dos holofotes será a Tamires. Na semana passada eu fui Uhum. alvo da leitura Legal. biológica e hoje é dia da Tamires. Tamires conversar um pouquinho sobre os processos dela. E aí? Então esse é o momento que hoje faremos uma ferramenta que ela é incrível, porque muitas vezes a gente passa pelos problemas e depois de passar pelos problemas a gente olha para trás e fala assim, nossa, né, olha quanto que eu cresci, olha quanto que essa situação que não foi tão agradável naquele momento, ela possibilitou que você adquirisse outras habilidades, outros comportamentos e se tornasse mais forte. Ou aquela palavra que é muito usada hoje, né, mais resiliente. Então é uma ferramenta, um instrumento fantástico da inteligência positiva. E a inteligência positiva, o que ela traz? Ela traz bases da neurociência, traz bases da psicologia positiva, traz bases também da psicologia da psicologia cognitiva, que é o do pensamento, e traz também da ciência da alta performance, estudando atletas e pessoas de altíssima performance. E o que ela traz aí dentro desse rol aí de coisas é a visão positiva e não é aquela visão como é que chama aquela que é falando do shampoo, Poliana, né? Poliana que tudo é bom, tudo é positivo, tudo é gostoso. Nossa, olha lá, tá vindo um foguete, vai cair aqui em cima da minha cabeça, que legal, né? Não Nossa, é tô por isso. fora desse aí. O que É, é? Uma propaganda? é a Poliana, não sei se era um livro, se era um filme, mas a Poliana era que ela tinha assim, era tudo muito positivo. E aí o pessoal fala às vezes de a síndrome de Poliana. Eu também Ah, nunca li, mas dizem não depois vou até sei se é pesquisar. um livro, mas aí entra naquela questão do que fica muito inocente, fica até, né, até negativo também, né? O excesso da positividade sem razão, sem reflexão, ela é negativa também, né? Ser positivo por ser positivo, é simplesmente, ai, tá tudo bem, tá tudo bom, e não tá. Às vezes não está tudo bem, tudo bom, e tá tudo bem não estar tudo bem, tudo bom.
A questão é quanto tempo que a gente vai escolher ficar na bad, entendeu? Existem sim processos que a gente precisa vivenciar, mas quanto tempo que a gente precisa estar nesse processo? Esse é o grande ponto, né? Eu vi ontem a frase, tem que confirmar, não é do Guimarães Rosa, acho que é do Carlos Drummond, não sei. Depois eu confirmo que o sofrimento ele é inevitável, a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Muito opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é Gabi, opcional. o negócio do celular que a Mônica tá falando aí é que às vezes pra gente aparece de um jeito e para as pessoas aparece de outro. Por isso que agora eu fico mais distante, porque sempre corta um pedaço da minha cabeça mesmo. Se você conseguir deixar seu celular um pouquinho mais longe de você, aí dá um espacinho da cabeça aí. Entendi. Mônica, vê se melhorou. Melhor? E pra gente não aparece que tá cortando, só pra outra pessoa. Custei a conseguir arrumar isso daí. É, eu acho que depende muito de telefone, né? O É, meu porque pra telefone, mim como a a sua tela cabeça ela não tava cortando. Entendi. Não, tá ótimo. Espero que assim tenha ficado bom Tem agora. ficado melhor. Então, nós estamos trazendo esse ponto, né, de que a gente pode sim vivenciar aquilo que não está funcionando legal, mas a gente precisa refletir por quanto tempo que a gente vai ficar vivenciando aquilo. Então, esse exercício, essa ferramenta, ela trabalha justamente esse ponto. A gente diminuir, né? A situação está aqui que a gente está vivendo. Realmente a situação não está legal. Aí depois que ela passa, nossa, olha quanto que eu aprendi, o quanto que eu cresci. Qual que é o objetivo dessa ferramenta? É a gente trazer esse tempo do futuro pro agora, para a gente buscar encontrar o que que existe de aprendizado. Às vezes fala assim, não tem nada de positivo nessa situação que eu estou vivendo. Mas e de aprendizado? O que que existe de aprendizado? E se você aprender, não é positivo aprender? Mesmo que a situação ela não seja agradável? Uma situação negativa, mais para trás. Bem, uma situação negativa, se aprendido, ela pode virar positiva. Então esse é o ponto. Então não é ser positivo por ser positivo, mas é buscar uma situação que ela é negativa, que a gente está vivenciando, então e encurtar essa diferença de eu conseguir enxergar o que eu tenho para aprender naquela situação. Porque se eu consigo enxergar o que eu tenho a aprender enquanto eu estou vivendo a situação, isso vai me permitir que a situação ela não seja tão pesada assim. Se eu ver que existe algo de positivo por trás, pode ser que ela não vai ficar tão pesada assim mais. E agora eu volto para você, Tamires, pensando em frustrações e escolhas, porque as escolhas muitas vezes elas geram frustrações, porque eu ganho de um lado, mas de outro eu perco. Todo ganho implica uma perda, é inevitável. A vida é a gente entender e escolher quais são os ganhos e quais são as perdas que eu quero para mim. É um desafio, né? Porque quem gosta de perder? Eu, é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade. É engraçado que quando a gente tem medo de perder e a gente tenta abraçar tudo, é quando a gente mais perde. Essa é doída, hein? Eu vou repetir. Quando a gente tenta ganhar tudo e abraçar tudo, é quando a gente mais perde. Toma essa na cara. Essa é doída. Esses dias eu estava assistindo um lançamento de um curso que tinha os vídeos, aí toda vez que tinha frase assim, tinha uma pausa no vídeo. E as primeiras eu achei que fosse um erro no vídeo, porque ficava em silêncio, assim, e eu tava com o celular no braço e o fone, e limpando as coisas, aí eu cheguei a parar, tirar o celular, assim, aí travou o vídeo. Aí na hora que eu olhei assim, não, era a pausa para poder anotar a frase. A gente, nas próximas edições, nossa, quero que a gente tiver com mais perna, né, Gabi? A gente põe uma pausa, assim. Aí tinha um barulhinho de É, teclado, assim, o pessoal anotar a frase. Achei muito legal a sacada dele. é interessante mesmo. Senão fazer um. E é legal ter o Pedro Superti, ele tem
uma dica, né? Ele tem uma técnica que a gente chama ancoramento. O que que é ancoramento, né? Você já teve, passou em algum lugar, assim, tem alguma comida que te lembra, assim, a infância, te lembra alguém, né? Isso lembra aqueles momentos com a família, ou alguma música que te lembra de alguma situação, momento, Comida chinesa. chinesa. Então, isso é uma ancoragem. O que que é ancoragem? Né? Tem algo que ficou ancorado dentro de você, que quando aquilo acontece, você sente cheiro, ou gosto, ou sabor, ou música, aquilo desperta uma lembrança em você e permite o seu cérebro reviver tudo aquilo que você já viveu. E tem como a gente fazer isso de forma intencional. Então o Pedro Superti, toda vez que tem uma sacada muito grande assim, ele faz o Aham. e isso vai ancorando. É, ou quando ele tá, acho que nos negócios ele faz com tic-tac, o povo faz o tic, 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 faz o barulhinho quando tá uma frase assim, meio forte. E isso vai ajudando o nosso cérebro a ancorar essas frases mais fortes, né? Então vou repetir para quem passou e quem voltou e quem não ficou, mais uma vez, que essa vale, hein? Quem tenta ganhar tudo é quem mais perde. Quem tenta abraçar o mundo e assim, eu tive muitas e muitas situações de que eu vivenciei isso. Ou, se você não perder, você com certeza vai perder a paz. Porque você vai tentar colocar tanta coisa dentro do seu dia que não cabe, que não faz sentido. Então, mesmo quando eu tentava aproveitar tudo, eu não tinha paz. E eu vou falar assim, um exemplo bem, sair de férias e ir para um lugar legal que tinha muita coisa para fazer e querer indo em todas as coisas. Às vezes fica mais tempo dentro do carro do que desfrutando uma praia, desfrutando um lugar. Cara, esse daí foi um trem que eu parei de fazer também. A minha última viagem, e talvez uma das poucas que eu fui só para passear, porque desde que eu comecei a faculdade, eu fiz as contas, eu viajei pelo menos uma vez por ano, e falar nisso, esse ano está fazendo 10 anos que eu terminei a faculdade. Desde 2008, eu viajo pelo menos uma vez por ano. O ano de 2020 foi o primeiro ano que eu não viajei para lugar nenhum, no ano de 2020. Mas era sempre assim, congresso, casamento, aquela coisa corrida, chega e volta. E a viagem para Barcelona em dezembro de 2019 foi uma viagem, uma das poucas viagens que eu fiz para passear mesmo. Eu aproveitei, claro, olhei coisas de trabalho, mas o foco era passear, não ao contrário. Vou trabalhar e se der tempo eu passei. E foi uma das viagens que, graças a Deus, eu tinha aprendido em outras. Se eu não tivesse aprendido em outras, eu ia ficar muito frustrada nessa viagem de Barcelona. E foi muito tranquilo, assim, não tinha aquele excesso de viagem, de afazeres, até porque financeiramente também eu estava mega apertada. Foi a primeira viagem para o exterior, mas eu aproveitei, assim, eu queria ir, independente se eu ia ter dinheiro para viajar à Europa, alguma coisa assim, né? Fazer um tour na Europa. E teve dia que eu saí a pé, passei a pé, eu só queria chegar num hotel, assim, tinha na beira da praia, nesse dia eu andei 17 quilômetros. Eu fui Uou. na beira da praia, fui até chegar no Hotel W lá, que era super chique, passei na frente do cassino, e visitei restaurante que eu queria, assim, andando, sabe? Aí teve uma hora que eu passei na frente de uma igreja que eu achei maravilhosa e era paga para entrar, e uma hora depois teria uma missa gratuita. Aí fiquei andando ali em volta, tomei um café, assisti a missa, nada, nada, nada programado. E várias outras coisas nessa viagem foi assim também. Pensa numa viagem que eu gostei de fazer. Sem aquele excesso de compromisso. Então, a falta de dinheiro, ela foi positiva para você, né? Demais. Imagina, se você tivesse dinheiro, você ia ter querido viajar tudo e aproveitar muito pouco cada coisa. Às vezes a gente deixa de aproveitar e a vida são feitas de escolhas, querendo ou não. E não escolher também é uma escolha. Não escolher também é uma escolha. Tem gente que pensa assim, né? Ah, não, vou deixar que o outro escolha. Porque a gente quer tirar a responsabilidade nossa das consequências daquilo que vai acontecer. Sinto muito, você vai sofrer as consequências do mesmo jeito. E detalhe, você vai sofrer as consequências da decisão de outra pessoa, não da sua. E isso vai ser ainda mais frustrante. Toma essa outra. Eu tô nervoso.
acordei mais tarde, o despertador estava programado de quarta a domingo só. E aí segunda e terça não tava. Acho que eu tirei quando eu tive Covid e não ativei de novo. Que coisa. Eu tô nervoso. Então vocês estão tá brava. Vai levar hoje chinelada. Isso aí. Então vai lá, Tamires, me conta qual que é a frustração hoje de uma escolha que você fez. Uma frustração. Você sabe que eu fiquei pensando nisso para nossa live de hoje e quando a gente estava conversando ontem pelo WhatsApp, eu sou muito de olhar as questões positivas das situações. Eu fiquei falando assim, mas tudo que eu estava pensando de frustração, eu sempre já olhava o ponto positivo e eu fiquei assim, mas não é uma frustração. Só que eu me lembro de uma sessão que a gente fez quando a gente ainda estava no processo de coach e que eu falei assim para você, Gabriel, eu acho que eu cheguei numa fase que eu não tenho muita coisa assim que eu queira melhorar, tá indo tudo tão bem. E eu me lembro de você ter feito alguma chamada ali, cuidado, será que isso não é uma fuga de você continuar melhorando? E eu fiquei pensando nisso também. Como assim, Tamir? Você está evoluindo a ponto de não ter nenhuma frustração. Mentira! Então eu tentei olhar bem sinceramente para mim e eu acho que o que mais hoje está me causando alguma frustração, né, é o fechamento do espaço físico da minha empresa e fazendo home office agora e fazendo um home office na casa dos meus pais. Então aí junta uma questão de voltar para a casa dos meus pais, isso aconteceu em 2019, e agora o fechamento do espaço físico e fazer aqui dentro da casa dos meus pais, que aí envolve uma dependência financeira que agora, por conta dessa venda que ainda não aconteceu, houve outros investimentos de empréstimo diante de. Quem tem espaço físico vai entender do que eu estou falando aí, que a gente está sempre envolvido com coisas de reinvestir e tudo mais, e agora eu estou nessa fase de transição de ajustes, né? E aí fica assim, a dependência financeira que eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria ou que eu preciso, além da dependência do espaço mesmo, aqui sendo a casa dos meus pais, mas para quem já morou sozinho sabe que faz diferença, né? Esse é o que mais está pegando aí nesse momento. Mesmo já vendo as questões positivas, eu acho que tem muita coisa aqui que eu devo tá guardando e querendo só, não, tá tudo bem. Uhum. Essa é talvez, né, a questão da Poliana, que vê tudo positivo, não, tá tudo bem, tá tudo. Não, e a gente não consegue ver coisas que precisam ser enfrentadas. Isso pode ser até um processo de autossabotagem para não olhar o que precisa ser feito, que é desconfortável. Vão ter decisões que envolvem essas decisões, escolhas e frustrações, né? Até que o amigo e mentor Alton Fábio, ele fala muito sobre inteligência positiva. Muito mais decisões a tomar no improviso do que no planejamento. E por isso pode ser tão estressante ou tão divertido. Depende de como a gente olha, né? Deixa Se eu vai falar ser de olhar por esse estressante, se lado, vai que ser... interessante. Tem muito mais decisão para tomar no improviso do que no planejamento. Real. Bem real. O Fábio ele vai até lançar um curso que seja positivo na prática. Nossa, será que tem alguma coisa a ver, né, com o que a gente vai conversar hoje, né? É algo assim que se conecta muito com a gente ser positivo na prática, mas não ser simplesmente positivo, que é o positivo ele fica assim, né? Ah, tá Como tudo diz bem, tá tudo Débora, no bom planeta Chupão. A história do planeta Chupão. então o planeta é chupão nesse jeito. E a gente precisa olhar o que são as frustrações que a gente está vivendo. E as frustrações elas estão intimamente conectadas com expectativas, né? Qual que era a expectativa? Eu te pergunto, qual era, quais eram as expectativas que você tinha com relação ao seu espaço, a ter espaço físico? Ha, muitas. E quando eu abri especificamente em 2014, é algo assim, quero fazer diferente na área da educação física que eu não estava conseguindo fazer em outros espaços. Ou eu estava numa academia e achava que eu era fisioterapeuta e eu não tinha que estar ali, ou eu estava num espaço de fisioterapia
que não entendia o que eu queria colocar de avanço no exercício físico. E achava que sempre seria um problema, porque eu sempre trabalhei com pessoas com dores e lá era um centro especializado em dor de coluna. Então, a princípio, era fazer diferente. E como no primeiro ano a minha agenda encheu muito rápido e logo eu pensei em fazer a transição de ter 2 unidades, aí já veio várias coisas assim de ego, né, de crescimento, não, porque vou ter um centro especializado em coluna, em Cuiabá, com várias especialidades, nutrição, coach, psicólogo, uma parceria com o pessoal de móveis, que é o pessoal que faz os móveis para mim, fisioterapia. De todo esse planejamento eu consegui a parceria com o coach, consegui os móveis, consegui a fisioterapia. Eu acho que só não foi o psicólogo nutricionista, mas estava tudo caminhando bem legal. Mas aí eu fui percebendo que o espaço físico estava me freando, me atrapalhando de alcançar esse projeto que eu faço hoje de educação em saúde, que começou mais propriamente ali em 2017 e após uma crise muito grande com pessoas que trabalhavam comigo e eu meio que queria chutar o balde assim, e falei, agora eu vou fazer do jeito que eu acredito e vamos lá. Foi isso. É isso que eu queria, né? Que chegasse nesse patamar. Uhum. E até o Madison ele trouxe uma lembrança ali importante, né? Toda escolha gera uma crise, gera o Pablo Marçal traz, né? Gera um problema. Nós seremos lembrados pelos problemas que nós gerarmos e pelos problemas que nós resolvermos. Ou seja, você quer ser lembrado pelos problemas que você deixar para os outros enfrentarem depois que você for, ou pelos problemas que você resolve. Porque você tomar a decisão de ter de ter um espaço físico ou de ter dois espaços, gerou um problema. Um problema com pontos positivos e pontos negativos, né? E tudo isso é resultado. Independente de resultado, se é positivo ou negativo, é um resultado. Só tem resultado quem age. Seja ele positivo ou negativo, o positivo se aproveita e desfruta. O negativo se aproveita para crescer e mudar, para você buscar aquilo que você quer. E dentro desses resultados, né, você está falando aí que tiveram expansão de parcerias, né, tiveram coisas que aconteceram positivas, você conseguiu conquistar parte das coisas, outras estavam caminhando. E um ponto muito importante a se lembrar agora. A Tamires, de 2017, quando você fez o primeiro processo e definiu os primeiros planos, ela é igual a Tamires de 2021? Não, nem E de às longe. vezes, Prazer, sou Tamires Cortado, porque quem me conhece há mais tempo, agora eu aprendi com a Débora é Espadoto. verdade, Quem me conhece há mais tempo, a gente sempre fala assim, é um prazer, sou Tamires Cortado, porque eu sou uma pessoa diferente daquela que você conheceu. é verdade. Nós somos diferentes a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Só não muda quem é muito cabeça dura e quer se apegar àquilo que era. E aí esse é um grande problema que está muito conectado com frustrações. Porque lá em 2017, você traçou planos para sua vida, você traçou objetivos para sua vida, mas dentro desses planos e objetivos não tinham várias coisas que aconteceram na sua vida, não tinha uma pandemia planejada, e ou seja, e aí a gente muitas vezes, com tudo isso que a gente está vivendo, a gente quer se apegar ao plano. E aí o plano ele se torna maior do que nós, porque eu tenho que seguir o plano de qualquer forma. Eu fiz o plano. Como assim eu não vou cumprir o plano? Como assim eu não vou cumprir aquilo que eu me propus? E aí um exemplo que eu gosto de dar nesse momento aí é o comandante do Titanic. Né? Eu vou atravessar o oceano no Titanic. Aí o Titanic bate, começa a afundar. Não, mas já que eu não vou atravessar o Titanic, eu não vou atravessar com o Titanic, então eu afundo junto com o Titanic. Por quê? Porque o meu plano era esse. E isso é o que a gente faz. Isso é o que a gente faz. Né? A gente às vezes se apega ao plano, a gente se apega às coisas que deveriam ser, as regras.
A gente fica colocando muita regra na nossa vida. E foi um negócio interessante que eu ouvi do Pablo. Eu já tinha até falado em outros momentos, mas agora que entrou. A gente pode quebrar regras, mas nunca princípios. As regras a gente paga multa. O princípio a gente paga com a nossa paz. Então a gente precisa olhar, né? Uma zona, né? Uma via de trânsito. No Brasil você pode andar a 80 quilômetros por hora. Aqui na Argentina, uma outra via, você pode andar a 110, 120. Então, ou seja, o que que justifica? As regras elas mudam para cada lugar, para cada situação. E a regra cada um define para a sua, né? E a gente tem que Gabriel, tomar muito cuidado com as regras. isso que você falou tem muita relação com, culturalmente falando, nós aqui do Ocidente, né? Nessa questão de ter que sair de casa com tantos anos, principalmente antes dos 30, melhor ainda se for antes dos 25, e casar com até 30 também, passa dos 30, tá ficando para titia, tá ficando para titio, e voltar para casa dos pais seria um retrocesso, pô, não deu certo, fracassou, né? Fechar uma empresa também, e eu estava até fazendo uma mentoria nesse sábado, e numa situação bem semelhante à minha, como que a gente vai atraindo, né, essas questões, e a, a pessoa que estava fazendo a mentoria também tinha voltado para casa dos pais, tinha separado do esposo, e ela estava nessa sensação, assim, de que, poxa, mas eu fiz tudo e mesmo assim, entre aspas, não deu certo. Não consegui. E aí você fica se perguntando, né, o que é o certo? E quem que impôs essa necessidade de ter que estar aonde, ter que alcançar isso, aquilo outro? Quando essas coisas vão acontecendo, a gente vai se perguntando, mas o que é o certo? Porque dependendo do que eu tenho que exercer na minha vida, o modelo ele é muito diferente da maioria das pessoas. E você reconhecer isso não é fácil. É muito doloroso. A gente não consegue sozinho. Gabriel tá aí. Eita, Gabriel tá aí para mostrar isso, porque Gabriel fez parte e continua fazendo parte desse meu processo de transformação, que a gente não consegue ver, então ele me ajuda a enxergar muita coisa. E se a gente entender que a dor é um problema, e é com isso que eu trabalho, né? Aí eu freio o meu processo de mudança. Porque nessas transições aí, nessa agora da empresa, ixi, muita coisa eu consigo perceber no meu corpo, de intestino preso, dores em certas partes do corpo, a dor na coluna, na semana ali que eu tinha tomado a decisão, eu tive dor nas costas. Aí eu vou me questionar, né? Pô, não, eu acho que não deve ser isso que é para ser feito, porque tô com dor, tô frustrada, tô com dor. Tô fazendo tudo ao contrário que a sociedade dita que deve ser feito. Ah, uai, deve estar no caminho errado, não é possível. Quem sabe o que é certo, quem sabe o que é errado, A né? historinha, né? É a historinha. Então, não sei, tem gente que talvez esteja aqui que ainda não Ai, conhece, conta, eu adoro né? ela. Deixa eu ver o que que o Fábio falou aqui, né? Ele falou, suave desconforto que a minha pergunta te trouxe. Essa questão de desconforto, né? Desconforto, ele é bom, né? Desconforto, ele é bom. É bom de ser vivido, bom de ser enfrentado, para que a gente não possa ver o desconforto maior no final da vida. Toma essa outra aí. O que deu certo é a evolução interna, mas a evolução externa acontece também, mas é um extra. É isso aí, Fábio. E a história, né, ela está muito conectada com essa questão, né, de quem sabe o que é certo, quem sabe o que é o errado. É uma história sobre um sábio, um velho sábio oriental, que ele tinha só um cavalo, né? Ele tinha um cavalo e o filho dele cuidava desse cavalo e um dia esse cavalo fugiu. E aí o pessoal da vila veio, né? Nossa, que ruim, né? O cavalo fugiu. E aí esse velho fazendeiro, que era muito sábio, falou: quem sabe o que é bom, quem sabe o que é ruim. E aí passou uns dias, esse cavalo ele tinha se envolvido com outros cavalos selvagens e voltou com mais 5 cavalos, né? E aí agora um cavalo ele tinha 6 cavalos belíssimos e fortes. E aí
pessoal veio, né? Nossa, olha só que coisa boa, agora você tem 6 cavalos, né? Ele, quem sabe o que é bom, quem sabe o que é ruim. E aí então passou um tempinho, o filho dele tentando domar um dos outros cavalos, caiu, quebrou a perna. E aí o pessoal veio. Nossa, que ruim, hein? Seu filho quebrou a perna. Ele quem sabe o que é bom, quem sabe o que é ruim. Não deu muito tempo, o país entrou em guerra. E aí, ao entrar em guerra, todos os jovens, né, os homens, eles foram recrutados para irem para a guerra. E aí o filho dele não foi porque estava de perna quebrada. E aí o pessoal já nem foi lá mais perguntar para ele, né? Falar que ruim que seu filho quebrou a perna, porque a nossa, né, como ser humano, a gente quer julgar já logo as coisas como bom ou como ruim para a gente se sentir confortável. E só que esse julgamento para se sentir confortável, muitas vezes ele pode estar errado. Então, quem sabe o que é bom, quem sabe o que é ruim. A Tamira está fechando o ponto físico dela. Ponto físico onde ela podia atender Cuiabá. E agora ela está abrindo um ponto virtual, onde que ela pode atender o mundo. Quem sabe o que é bom, quem sabe o que é ruim. Exatamente isso. E sempre tem aqueles que falam, né? Ah, mãe, faz o que é da meia-noite às 6? Você não é casada, não tem filho. Por que, que não mantém os dois? Mantém o espaço físico também e continua no online. Aí a gente tem que ir lidando, né? Foco e prioridade, né? Por que que você não abre o seu então, né? Tem tanta gente assim, né? Ah, queria que meu filho fizesse medicina, né? O Pablo falou, o Pablo, o pai dele queria que ele fizesse medicina. Aí o Pablo, quando ele já estava com muito dinheiro, já falou, pai, você pode fazer a faculdade que você quiser, eu pago. Não, mas eu queria que você fizesse. Eu falei, mas que tipo de sonho que é esse, né? Que a gente quer que o outro faça. Por que não nós? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas projeções. A gente faz muita projeção no outro. Eu quero ver o outro fazendo, porque eu não quero enfrentar as escolhas e as frustrações. Principalmente as frustrações que as escolhas geram. Então a gente fica projetando no outro, né? E pensando então essa frustração desse momento, da fechada, do ponto físico, quero convidar você, e aí quem tiver aí, pega já um papel e uma caneta. Você tá com papel e caneta aí, Tamires? Pega um papel e uma caneta que a gente vai fazer um exercício que quem tá aí nos acompanhando, bom dia, Iris, quem estiver nos acompanhando aí pode fazer o exercício junto com nós, peraí que a caneta, o junto papel eu preciso conosco. pegar rapidinho. Tá. Então, o exercício, ele trabalha essa questão de a gente lidar com as frustrações do momento para a gente poder ver o que que a gente pode aprender, o que que a gente pode ganhar nesse momento. Tá? E bom dia, Salete. Bom dia, Débora. Quem tiver aí, quem puder buscar papel e caneta, que a gente vai fazer um exercício poderosíssimo agora, muito, muito interessante, para trabalhar essa questão da frustração do momento. E eu te pergunto então, essa situação, esse momento, né? Faz um círculo no meio da folha, escolhe e escreve qual que é, né? A situação que você está vivendo, que é um desafio hoje. Então, no seu caso, né, o fechar o ponto físico e as situações que envolvem junto com isso, né? Então, pega a folha, faz um círculo no meio da folha e escreve qual que é o considerado problema do momento. E aí nós podemos tirar desse momento 3 presentes. O primeiro presente é o conhecimento. Se essa situação fosse um professor, fosse uma matéria da faculdade, fosse uma matéria da escola, o que que ela estaria te ensinando para a sua vida?
Se você estiver confortável depois de escrever e puder compartilhar com o pessoal, que pode ajudar alguém a Eu entender. escrevo onde o presente? Aí põe uma setinha para qualquer um dos lados aí Qualquer e lado. escreve o presente, o conhecimento. O que eu escrevi no meio foi fracasso. Fracasso. Fracasso com relação ao quê? A gente precisa ser mais específico. Fracasso de investimento financeiro. Ok. Fracasso do investimento financeiro. Quanto mais específico, melhor. Viu, pessoal? Sobre qual que é o problema que você está vivenciando agora. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu falo assim, ó, Vral, com facilidade, com velocidade, que eu já estou nesse processo desde 2016. Agora, se tivesse umas gravações, pena que eu não tenho, né, Gabriel? Se tivesse umas gravações lá de 2016, das primeiras sessões, o Gabriel podia pedir autorização para algumas pessoas que estiverem começando, Gabriel, você gravar. O duro é que quando a gente está começando, a gente não quer gravar nada, a gente morre de vergonha de tudo. Mas eu demorava demais para responder, gente. E além de demorar demais para responder, parecia que para formular uma resposta, tipo, 30 para colocar a bola aqui, o que é o negócio que você pediu para que é esse negócio que Qual você que é o escreveu no meio? problema, a O situação que você está problema. vivenciando, né? Você falar do problema, da situação que você está vivenciando, parece que está arrancando um pedaço de você. Eu estou compartilhando isso aqui com vocês porque vocês podem ter essa sensação. Mas não deixem de fazer a tarefa só porque está difícil. Ou porque parece que está arrancando um pedaço de você. É natural, faz parte, viu? E eu te falo que não é só com você, tá, Tamires? Eu também fui exatamente assim. Quando eu lia livro, né, quando eu estava na faculdade ainda, que eu lia livro que tinha pergunta e resposta, que eu tinha que responder alguma coisa, cri, 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 cri. Eu lembro só daquela imagenzinha, tem um gifzinho, né, que fica a cabeça fica girando assim, ó. Ah, não saía, né? Quando eu fiz minha primeira formação em 2013, cara, travava para responder as coisas também. As coisas elas começam, elas vão fluindo depois. Quando a gente entra nesse processo de se conhecer, as coisas começam a fluir depois. Então, Débora falou que mas eu ainda antes de melhorar, justificava, na piora. verdade, eu continuo justificando até hoje. Esse daí eu ainda não parei, diminuí. Mas não acabou ainda. É, eu tô mais atento também. Eu tava justificando demais as coisas. A gente fica dando Uhum. desculpa porque isso é uma necessidade de aprovação e aceitação dos outros. Que a gente quer ser aprovado, quer ser aceito, então a gente precisa justificar para que o outro não fique bravo, não fique chateado. É uma necessidade de aprovação que a gente tem. Fiz a setinha O do ser humano, conhecimento de aqui do certa lado. forma, tem. Perfeito. Então, conhecimento. Qual que é o conhecimento que essa situação está te oferecendo? Qual que é o convite? Se essa situação fosse um professor, uma matéria de faculdade, uma matéria de especialização, especialização da vida, matéria, Que as coisas são transitórias. as coisas são transitórias. Beleza. Próximo presente. Se você aprender agora que as coisas são transitórias, o que que você ganha para sua vida? E aí é bem legal que a Carol Marçal, ela falou uma história que eu não conhecia ainda, de que no passado, né, para fazer o azeite de o azeite de oliva, de azeitona, eles colocavam a uva num saco, né, e prensavam. A primeira prensa saiu o azeite, que era para comer, que era o azeite para colocar lá para acender a chama. E aí é quando a gente espreme a primeira vez, então a situação ela vem e nos espreme. Aí tira o azeite, tira a coisa que é positiva. Só que se a gente não aprende a primeira vez, vem a segunda prensa, e a segunda prensa já vem um óleo mais amargo. E aí que vem o amargo quando a gente não aprende com as primeiras vezes. Então, ou seja, essa situação ela está acontecendo com você, você pode aprender agora, ou pode não aprender. E é interessante que a gente já conversou em outros
em outros módulos, né? Os ciclos se repetem até serem aprendidos. Para quem está fazendo, quem está escrevendo aí, já teve algum outro momento na sua vida que você viveu um momento parecido? Talvez assim, não a situação foi igual, mas o sentimento, o que você está sentindo, como é que você está vendo as coisas foi meio parecido? A Ana Paula comentou, né, sobre a questão do pânico, né? O que está te gerando pânico, Ana Paula? Porque é importante ser específico com relação a isso. Não precisa compartilhar com a gente aqui, tá? Mas você pode só escrever aí para você o que está te gerando pânico, porque às vezes a gente fica só olhando para a causa, né? Ah, eu tô tossindo, nossa, tô tossindo, vou tomar xarope. Só que a gente fica tratando o que é a questão do que a gente está vendo e a gente não trata a causa. E se não tratar a causa, não resolve. Então, se a gente não aprende na primeira, depois vem o amargo. Aí o sofrimento, aí vem aquela questão, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por quê? Se eu, se eu pego, venho aqui e resolvo essa situação, né? Então, Ana Paula, já teve alguma outra situação no passado que te gerou medo e que te deu pânico? Né? Agora é o medo do vírus, mas teve alguma outra situação no passado que te deu medo para te gerar um pânico como esse agora? Ó, e sobre o medo do E aí vírus, eu te eu vou deixar pergunto, aqui como sugestão os vídeos de domingo do meu canal do YouTube, ressignificando o movimento através da espiritualidade científica. E aí a gente repensa o que a gente está fazendo aqui, a gente repensa para onde a gente vai, o que acontece depois. Não quer dizer que o nosso medo do vírus ele cai para zero, mas a gente entendendo que as coisas têm continuidade, o nosso sofrimento ele diminui também. E está tudo no seu lugar, né? Não que o que tiver que acontecer vai acontecer como karma, como algo premeditado e nunca mais vai mudar. A gente tem condições de mudar. Mas aí entender as leis espirituais. Esses vídeos de domingo podem te ajudar muito, viu, Ana Paula? Lá na minha página do YouTube que chama Tamires Costa Training tem uma parte específica. Ressignificando o movimento através da espiritualidade científica. uau, show. E olhando, Ana Paula, para o tratamento de câncer, né, no passado, né, olhando para essas situações, depois que passou, se você aprendeu com as situações, se você, depois que vivenciou, elas aconteceram da forma como você pensava que elas iam acontecer naquele momento, né, porque o medo, ele tem uma função positiva, ele é um alerta, ele é um sinal, ele é um alerta, um sinal para a gente sobreviver, para a gente, né, viver naquele momento, cuidar, ó, eu preciso tomar cuidado com isso. Só que se você deixa ele além disso, de funcionar como um sinal, aí ele vai funcionar como um processo doloroso, negativo, que pode travar a sua vida, entendeu? Então, use o medo como ele deve ser usado, simplesmente como um sinal, como uma atenção, um sinal de alerta. E aí, para algo que você precisa tomar cuidado. Mas agora, se você vivencia ele e alimenta ele pode ficar muito maior do que o que você vai conseguir lidar ou acha que vai conseguir lidar, porque o problema ele nunca vai ser maior do que você. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele nunca entrega uma cruz maior do que a gente consegue carregar. Tem até uma historinha dessa aí que eu lembro do Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte, é engraçado, né? Ele fala assim, né, que Jesus falava assim, né, tome a sua cruz e me siga. E aí tem a história que o cara foi lá, estava reclamando do tamanho da cruz, e aí foi lá, o anjo falou, então vem cá, então, vamos aqui. Você pode escolher, vamos cá, vou te mostrar as cruzes, como é que são aqui. Aí tinha umas gigantes, assim, que tamanho do mundo, tinha outras tamanho médio e tal. E aí ele olhou lá no fundo, lá tinha uma cruzinha desse tamanhozinho aqui, né? Ele foi lá, falou, ah, eu vou naquela lá, né? E quando ele chegou lá, olhou a cruzinha, olhou atrás assim, tava o nome dele. Aí ele falou assim, ó, essa cruz já é minha já. Então ele, ou seja, a cruz estava do tamanho que ele pensava que ele dava conta de levar. Aí o Cláudio Duarte fala assim, né? Jesus já falou assim, né? Tome a sua cruz e me siga.
Mas ele não falou que sua cruz tem que ser pesada, que tem que ser grande. Ele falou assim, a minha é de isopor e ainda tem rodinha. Para eu ficar puxando ela aqui ainda para ela ser levinha, né? Sim. Ou Ana seja, Paula, sobre a cada exame do câncer, você ficar com medo, tem uma live aqui, assim que terminar a live com o Gabriel, eu vou postar lá no meu stories, acompanha lá, assiste essa live. Foi uma live que eu fiz com o Dr. Luciano, que ele é médico, mastologista e trabalha com pessoas com câncer, e a minha mãe, que já teve câncer de mama também. E ela, eu lembro dessa fala dela também, que a cada exame que tinha que fazer, tinha um medo. Mas esse medo não foi capaz de paralisar ou de criar novas células cancerígenas, porque tinha outras energias maiores, mais importantes. Ela conta tudo isso na live. Vou colocar lá, assiste, vai ser muito bom para você. perfeito. Então agora a gente pegando, né? Então, o que que tem de presente de conhecimento, né? É a questão de aprender o que que é aí o presente. Qual que é Conhecimento o que as coisas curso, são né? transitórias. Conhecimento. As coisas são transitórias. O que que você ganha se você aprender agora, né? Se você não precisar ficar revivendo esse ciclo, porque mesmo assim, mesmo que o ciclo se repita, que você tenha alguma outra frustração, alguma outra decepção por um investimento, por algo que foi errado, se você tiver aprendido que as coisas são transitórias, você vai sofrer como você está sofrendo agora? Não. Porque às vezes a gente pensa, não, se eu aprendi, então isso não vai acontecer mais. É aí que a gente se engana, porque aí vem o teste. Você aprendeu? Então tem outra Vamos prova. ver se você aprendeu. Você aprendeu? Então tem outra prova, né? Como é que é na faculdade, né? As provas elas vão ficando um pouquinho mais difíceis. Por quê? Porque você vai aumentando a sua capacidade. E assim é a vida. Aonde que estaria a graça da vida se a gente parasse, né? Aprendi, beleza, vou sentar aqui agora. Acabou, né? É o que acontece com as pessoas que colocam toda a vida delas no trabalho, a identidade delas no trabalho e acabam e se aposentam. Elas entram numa depressão profunda, entram num movimento De verbo e profundo, por quê? poesia. Perde tempo para ganhar, custa o tempo que custar, depois que passa, o que foi de graça, vai valer, só que não vai voltar. Decorou, hein? É. Então a gente precisa, né, usar e aproveitar os momentos, vivenciar, desfrutar enquanto está acontecendo, para depois não ficar a frustração do que não foi. Então, o que eu aprendi se o que eu vou aprender se eu entender esse conhecimento, né, de que as coisas são transitórias. Eu vou ter o aprendizado de dar valor ao que não é transitório. E para mim é ter tempo para cuidar do meu espiritual. Eu já estou aí há 10 anos numa rotina bem intensa de trabalho, desde a época da faculdade e um pouco antes dessa época de pré-vestibular, para mim foi bem intensa, porque eu sempre fui muito perfeccionista e época de adolescência eu não tive rebeldia, assim como a maioria dos adolescentes, eu tive rebeldia quando eu saí de casa dos meus pais. Então, eu tenho essa lembrança, assim, de ter que dar conta, e quando eu entrei na faculdade também, ter que dar conta, ter que dar conta. Fiquei 10 anos acordando 4h30, 5 horas da manhã para trabalhar, não era para mim especificamente. Hoje eu acordo para ver a lua. E então, se eu não focasse agora para esse trabalho no online e ficasse com o espaço físico e o trabalho no online para não perder dinheiro, entre aspas, aí eu não ia conseguir dar prioridade, dar valor para o que não é transitório, que é o meu tempo com o meu espiritual. Uou, ótimo, ótimo. Abração, Fábio, gratidão por nos acompanhar até aqui, dar suas contribuições. Obrigada. E então, Tamires, ó, então o curso é de como aprender que as coisas são transitórias. O que você ganha, né? O ganho que vem disso, então, que é o presente, né? Um outro presente, que é o ganho de dar mais valor para aquilo que não é transitório para você. E o que que agora um
próximo presente. O que muda na sua vida quando você assumir de que a atenção para o que não é transitório tem uma importância maior na sua vida? Vou ter saúde. O que mais? Além da saúde. Começou a parte difícil, que é a hora que a gente não sabe responder. Você tendo saúde, como é que vai ser a sua vida? Ah, eu vou conseguir ter muito mais produtividade no meu trabalho. E você tendo mais produtividade, qual que é o resultado para sua vida? Mais retorno financeiro. Que eu tava com medo de perder lá na bolsa. Oh, Cara, esse Gabriel você é muito viu? foda. Isso não. Eu faço uns downloads aqui, na hora que eu estou atendendo, eu consigo fazer umas conexões aqui com mais do alto aqui, e eles me ajudam pra caramba, né? Eu ainda chego no ponto de conseguir fazer isso comigo mesmo, sabe? Porque para fazer com os outros, nossa, vai bem, viu? Agora na hora de olhar no espelho e fazer isso, quen, 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 quen. Então por Né? isso que a gente precisa de uma ajudinha de outras pessoas, muitas vezes, né? Tamires direto me dá uma socorrida também. E assim E a aí gente vai se então, a ajudando e partir, crescendo. a gente vai se ajudando e crescendo, exatamente. E já encaminhando para o final, que ação, que compromisso você precisa fazer? Sim, Cris. Trabalho com coaching também. O que você precisa Maravilhoso o fazer? Qual que trabalho é o dele, Cris. compromisso seu? Já faço desde 2016. O que eu preciso fazer para? Gratidão, Rita. O que você quer fazer de compromisso com relação, então, a esse presente, para que esse presente se torne de fato um presente? Ah, mas já, a gente Qual que é já o fez aqui, ainda compromisso? precisa fazer mais alguma coisa? Tem ação. O coach, né, as pessoas ficam, coach, coach, coach. O que é coach? É a gente retirar o conhecimento de dentro, trazer ele para fora e trazer ações, né? Trazer ferramenta, trazer uma ferramenta que vai te gerar uma ação. Por quê? Sem ação, a gente não quebra o padrão passado, o padrão anterior. Porque a gente está acreditando em coisas que vão acontecer. Se eu não faço uma ação contrária àquilo que eu acho que vai acontecer e que quebra esse pensamento que acha que vai dar tudo errado e não sei o quê, e eu vou e faço uma ação em outra direção, em direção àquilo que eu quero, que eu escolho, faz mais sentido, então isso vai quebrar o fato de que você, né, daquilo que você está achando de negativo, de que não vai dar certo. Então é importante que você faça algo. E o importante é que isso seja feito dentro de 24 horas que você tomou a decisão. Por quê? Se você vai deixando para depois, o seu cérebro vai pensando, mais uma vez ela decidiu e não fez. Isso é somente mais uma das coisas que ela já prometeu e não vai cumprir também. E aí isso vai afetando a autoconfiança. Ou seja, e a gente pensa, né, não, eu preciso ter confiança para fazer isso. Não, 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 não. Eu fiz até uma postagem ontem. Quem depois puder, entra aí no Gabriel Lopes S, né, 2 S, 1, e vai lá olhar sobre autoconfiança. A autoconfiança, ela vai acontecendo conforme você vai fazendo as coisas e vai construindo a confiança. A confiança, ela não vem pronta. Ela vai sendo construída conforme você vai fazendo as coisas. Do mesmo jeito que a falta de confiança, ela vai sendo construída. Todas as vezes que a gente promete algo e não cumpre, a gente vai quebrando a nossa autoconfiança, nossa confiança conosco mesmo.
E aí a gente tem dois pontos aí. É tomar cuidado. Primeiro, tem coisas que a gente decidiu e que a gente mudou, a gente enxergou que aquilo não faz mais sentido. Não tem porquê eu fazer mais. Só que isso precisa ser consciente de que isso não faz mais sentido, cortei, acabou. Fecha a porta. Por quê? Se você fica só se cobrando, pensando de, nossa, não fiz isso, nossa, não fiz aquilo, não fiz aquele outra coisa lá e tal. O problema, a gente fica com medo de não dar conta de abrir a porta que a gente tanto quer lá na frente, não é porque eu acho que eu tô com medo de não dar conta de fazer, é porque eu não tô fazendo aqui atrás. E aí as portas ficam abertas, os fios desencapados ficam ali, toda hora eles se encostam e dá um choquinho e a gente fica olhando, nossa, eu não fiz, né? Então eu não vou dar conta de fazer lá na frente também. Então a gente precisa fazer duas coisas, fechar as portas que estão para trás, ou que não fazem mais sentido, ou se faz sentido ainda, coloca na agenda. Quando eu vou fazer? Se eu estou olhando uma ação que eu não fiz e ela não faz mais sentido, beleza, eu escolho não vou fazer mais. Ou, não, ainda faz sentido para mim. Então eu vou colocar na minha agenda para eu fazer depois. Mas o depois é com data. Porque se deixar para depois, escrito depois, vai ficar para nunca. E aí abastece novamente esse ciclo. Então, dá um passo para frente, e se tem alguma coisa lá para trás, né? Conforme vai tendo tempo, nos dias um pouco mais tranquilo, vai trazendo essas coisas para ir sendo resolvidas também. Mas não pare de andar, não pare de se movimentar. Quem para de se movimentar, tá morto. E o pior é quando a gente morre em vida. Zumbi. Sabia que a base original dos filmes de zumbi, né? Eles falam sobre a nossa sociedade. São poucos vivos tentando despertar, lutar contra um monte de zumbi, de gente dormindo. E vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eita, essa live hoje foi nervosa, hein? Vixe. Qual que é o compromisso que você tem, Tamires, para você fazer? Qual que é uma ação que você vai tomar nas próximas 24 horas? Faltava eu enviar o PDF do espaço com os materiais, tudo mais que eu estou divulgando para algumas pessoas, né? Eu estava enviar para duas pessoas e uma delas, Débora, que está aqui, já estava me cobrando e eu falei, não, vou fazer. E eu esqueci, eu vou fazer. E, olha, gente, preste atenção nisso em vocês. Quando vocês falam que vão fazer coisas que precisa fazer e você não está fazendo, tem algum boicote aí no meio do caminho, tem alguma coisa que o seu inconsciente está te protegendo por medo daquilo. É tipo, eu quero vender meu espaço, mas eu deixo de divulgar para pessoas que podem fazer a diferença disso. Ou seja, estou segurando. Vou E eu trazer estava o meu aqui, esquecendo mesmo. né? Estava esquecendo. Tô mudando de volta da Argentina para o Brasil. Tava com medo das coisas da mudança não dar certo e eu tava enrolando para terminar de empacotar as caixas, escrever o que que tem nas caixas e mandar para a empresa que vai fazer o transporte. E aí a gente atrai tudo aquilo que tá de problema, a gente atrai, porque a gente vai tomar comportamentos para serem congruentes com aquilo que eu acho que vai acontecer. Ou seja, se eu acho que não vai, as coisas não vão dar certo, se eu fico parado e não ajo, adivinha o que que acontece? Não dá certo. As coisas não dão certo. Porque eu fiz não dar certo. Pode ter coisas que vão dar problema, serem imprevistos, sim, mas se eu estou agindo, eu estou fazendo, eu vou conseguir tomar uma ação também em cima daquilo que teve de imprevisto. Agora, se eu não ajo, então não tem como corrigir o que eu não faço. Uma playlist. Sim, e gente, para quem não Ai, sabe, o Gabriel trabalha com uma ferramenta de hipnose. Não sei se você está atuando com isso, Gabriel, mas ele tem essa ferramenta também. E ano passado, eu já estava querendo investir nessa questão do online, desde 2017, na verdade, mas ano passado eu já estava com essa proposta mais firme. E toda vez que eu tinha que fazer postagem nas redes sociais, gente, eu
esquecia de tirar foto, eu esquecia de filmar, eu estava no meio da aula, era para tirar foto. Até um dia que eu estava com uma sala nova lá na Barão do Meu Gato e eu tinha uma reunião com a minha consultora. Eu falei, vou aproveitar, vou tirar foto com ela e postar para estrear a sala nova. Ela saiu, na hora que ela entrou no carro, me veio a foto. Por que eu não lembrei enquanto ela estava lá? Naquele momento eu entendi, é um bloqueio. Aí mandei mensagem pro Gabriel, Gabriel, seja uma sessão de hipnose para entender esse bloqueio, porque eu estou tentando, conscientemente eu estou tentando. Isso para mim já é uma verdade. Eu entendi que é importante, mas não está indo. Simplesmente não está indo. Preciso ver o que é que está acontecendo. Aí a gente marcou a sessão. E olha, O problema é o que está por baixo da superfície. Porque se a gente estivesse vendo e sabendo, às vezes a gente fazia. Tem gente que às vezes não faz, né? Mesmo vendo, não faz. Gente, não faça isso com vocês. Não façam isso com vocês. Não faça isso com você porque você não merece. Se trate melhor. Se ame. Não se comprometa com tanta gente, porque o outro ponto que eu ia trazer aqui é que às vezes a gente fica prometendo fazer coisas demais para muitas pessoas. Para quê? Para ser aprovado, para ser amado, para ser aceito. Só que quem que você está desrespeitando fazendo tudo isso? A primeira pessoa que você tinha que amar e respeitar e que você precisava da admiração e do respeito é você mesmo. E quando a gente não faz isso com a gente mesmo, a gente fica buscando nos outros. E a gente fica escravo dos outros. Um exercício rapidinho. Fecha o olho, quem topar. Pensa naquela pessoa que você faz um monte de coisa para querer agradar. Agora veja, ou nas suas mãos ou nos seus pés, uma algema. E essa algema ela está amarrada numa corrente que está nas mãos dessa pessoa. Todas as vezes que você fica fazendo as coisas para agradar essa pessoa, ela dá uma puxadinha na sua algema. Porque por mais que você queira agradar, não tem garantia nenhuma de que isso vai dar certo. Enquanto isso, você vai ficando esquecido. Então agora veja essas correntes se abrindo, veja essa algema caindo no chão e veja você sorrindo no espelho, sentindo um aquecer na região do coração. Se sinta amada nesse momento. Se sinta amado por você. Olhe para o lado e veja a pessoa que você tem certeza absoluta que te ama. Pode ser alguém, algum familiar, algum amigo, amiga, pode ser filho, filha, pode ser até um animalzinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, que você tem certeza absoluta que te ama independente do que você faça. A pessoa está do seu lado, vira de frente para ela. E agora se veja pelos pés ou patinhas dessa pessoa. Entra dentro do corpo dessa pessoa e se olhe pelos olhos dela, olhando para você pelos olhos dela. Você está lá ainda de frente dessa pessoa, desse serzinho, e se olhe a partir com todo esse amor, com todo esse carinho. Se sinta amada, se sinta amada. Incondicionalmente. Não tem condição, essa pessoa não está te pedindo nada. Olha simplesmente como ela te ama. E agora volte a olhar para o espelho, com esse mesmo olho. Como se você pegasse emprestado esse olho no espelho. Tudo bem? Tem todo o tempo do mundo nos próximos 10 segundos.
Vamos voltando aqui para a gente encerrar. Aí a Tamires fez a tarefinha dela. Quem puder Posso contar? compartilhar com a gente, A pessoa que pode. estava segurando minha algema era a mesma que apareceu do meu lado. É mesmo? Olha só, que interessante, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer coisas para ser amado e ser aprovado. E a gente já é amado. Interessante. Gente, um beijão, a gente passou um pouquinho hoje, No né? problema. Compartilhe essa live, que essa live hoje foi nervosíssima, ela vai estar no meu IGTV, né? Aproveitem, mandem, Nervosa. assistam de novo. Hoje foi nervoso. E esse E exercício se ele é doeu, poderosíssimo, que foi no final. aí que é a hora de compartilhar mesmo. Se doeu, assista de novo, porque esse trem é muito útil para você. Supere a dor, porque a dor tem uma função ó, mega importante na sua vida. Beijão, uma excepcional semana para vocês. Tchau, Aí, ó, a tchau. Mônica falou que a pessoa dela foi a mesma também. Também, olha só. Oh, que incrível, né? Será que tem conexão? Demais. Que bom, Maria. Que bom. Fico feliz. Compartilhem com outras pessoas que também podem estar Marca lá precisando no disso. Stories, marca lá no feed a gente. Um beijo no coração. Beijo, boa Tchau, tchau. semana. Tchau, tchau.